A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 4. Tempo do Desprezo, de Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. Quer dizer que Foltest meteu o rabo entre as pernas? Rosnou o bruxo, quebrando mais um graveto com os dedos. Chegou a um acordo com Nilfgaard. Deixou a Edirne ao deus Dará. Sim, confirmou o poeta, mas levou suas tropas para dentro do Vale do Pontar e ocupou e guarneceu a fortaleza de Raj. Já os Nilfgaardianos não adentraram as várzeas de Marrakã, não atravessaram o Jaruga em Soden e não atacaram Bruges, que, após a capitulação e submissão de Erbil, ficou à sua mercê. Não tenho dúvida de que esse deve ter sido o preço pela neutralidade de Temeria. Ciri tinha razão, murmurou o bruxo. A neutralidade costuma ser abjeta. O que você quis dizer com isso? Nada. E quanto a Caedwen, Jaskier? Por que Henselt não foi em auxílio a Demawen de Meve? Afinal, eles tinham um pacto, eram aliados. E mesmo que Henselt, a exemplo de Foltest, esteja cagando para assinaturas e selos nos documentos e não dê importância à palavra real, não creio que ele seja estúpido. Será que ele não se dá conta de que, após a queda de Aedirne e do acordo com Temeria, chegará a sua vez que ele é o próximo na lista Nilfgaardiana? Caedwen deveria apoiar Demawen por pura praticidade. Vejo que não há mais no mundo nem fé nem verdade, mas imagino que haja ainda um resto de senso comum. O que você acha, Jaskier? Existe ainda senso comum no mundo? Ou será que, em vez dele, sobraram apenas o desprezo e mau-caratismo? Jaskier virou a cabeça. As lanterninhas verdes estavam próximas, envolvendo-os num anel estreito. Ele não havia notado antes, mas agora se deu conta de que todas as dríades ouviram seu relato. Você não respondeu, falou Geralt. Isso significa que Ciri tinha razão, que Codringer tinha razão, que todos tinham razão. O único que não tinha razão fui eu. Um bruxo ingênuo, anacrônico e tolo. O centurião de God, conhecido pelo cognome de Meio Galão, afastou a aba da tenda e entrou, bufando pesadamente e rosnando com fúria. Os decuriões ergueram-se de um pulo, adotando posturas militares e expressões bélicas. Antes que os olhos do centurião se acostumassem à penumbra, Zivik agilmente cobriu com um casaco o pequeno barril de vodka localizado no meio das celas. Isso não pelo fato de God ser um austero oponente ao consumo de bebidas alcoólicas em serviço ou no acampamento, mas para salvar a barrica. O apelido do centurião não lhe fora dado à toa. No acampamento circulava o credo de que, em condições adequadas, ele era capaz de beber em impressionante curto espaço de tempo metade de um galão de vodka. O centurião conseguia entornar o conteúdo de um típico cantil militar, ou seja, 1/4 de litro de uma só vez, raramente molhando os lábios. E então, senhor centurião, indagou Brode, o decurião dos besteiros, o que decidiram os senhores comandantes? Quais são as ordens?
Vamos atravessar a fronteira? Diga logo. Já vou dizer, bufou o meio-galão. Como faz calor! Já vou lhes contar tudo, mas antes me deem algo para beber, porque fiquei com a garganta ressecada. E não adianta alegarem que não tem, pois dá para sentir o cheiro de vodka a 1 milha de distância. Eu sei de onde vem o cheiro. Daqui, debaixo desse casaco. Zivik, blasfemando baixinho, tirou o casaco de cima da barriga. Os decuriões se aproximaram, formando um círculo apertado, e ouviu-se o tilintar de cantis e canecos de zinco. Ah! O centurião enxugou o bigode e os olhos. Como é ruim esta porcaria! Sirva-me outra dose, Zivik. Vamos, fale logo! Impacientou-se Brod. Quais são as ordens? Vamos atacar os Nilfgaardianos ou continuaremos plantados aqui, próximos da fronteira, como carpideiras num velório? Vocês estão sonhando com uma batalha? Meio-galão pigarreou, escarrou e sentou-se numa das celas. Estão com tanta pressa assim para saquear a Edirne? Mal conseguem se aguentar, não é isso? Vocês parecem um malcaté de lobos com as presas arreganhadas. É isso mesmo, falou o pequeno Staller friamente, passando o peso do corpo de uma perna para a outra. Ambas, como cabia a um velho cavalariano, eram tortas como arcos. É isso aí, senhor centurião. Já é a 5ª noite que dormimos de botas e em estado de prontidão. Diante disso, queremos saber se vamos atacar ou se recuaremos até o forte. Vamos atravessar a fronteira, anunciou o meio-galão. Amanhã, ao raiar do sol. 5 batalhões com a Companhia Cinzenta à frente. E agora, prestem atenção, porque eu vou lhes dizer o que foi ordenado a nós, centuriões e oficiais, pelo voivoda e pelo nobre senhor Mansfeld, margrave de Ardekharif, que chegou diretamente do rei. Aguçem os ouvidos, pois não pretendo repetir e as ordens são pouco usuais. A tenda ficou em silêncio. Os Nilfgaardianos atravessaram Dol Angra, falou o centurião. Esmagaram Líria e em 4 dias chegaram a Aldesberg, onde, numa sangrenta batalha, reduziram a pó os exércitos de Demawend e, lançando mão de um ato traiçoeiro, conquistaram Wengenberg após apenas 6 dias de cerco. Agora estão avançando para o norte, empurrando as forças de Aedirn para o Vale do Pontar e Dol Blatana e deslocando-se em nossa direção, na direção de Caedwen. Assim, as ordens para a Companhia Cinzenta são as seguintes: atravessar a fronteira e seguir rapidamente para o sul, na direção do Vale das Flores. Em 3 dias devemos estar à margem do riozinho Daifne. Repito, em 3 dias. Isso significa que temos de viajar a pleno galope. Não podemos dar nenhum passo além do riozinho Daifne. Repito, nenhum passo. Em pouco tempo surgirão Nilfgaardianos na margem oposta. Estes, prestem muita atenção e ouçam com afinco. Nós não vamos atacar. Não devemos provocar forma de confronto alguma. Está bem entendido? Mesmo que eles tentem atravessar o riozinho, vocês devem apenas se mostrar e identificar, para que eles saibam que fazemos parte do exército caedueniano. O silêncio na tenda ficou mais profundo. Embora parecesse impossível o ambiente ficar ainda mais silencioso. Como é isso? Murmurou Brod finalmente. Não devemos atacar os Nilfgaardianos? Afinal, estamos ou não envolvidos numa guerra com eles? Como é isso, senhor centurião? As ordens são essas. Não vamos para uma guerra, mas... Meio-galão coçou o pescoço. Mas
em auxílio fraternal. Vamos atravessar a fronteira para levar proteção ao povo de Aedirn Superior. Não, o que eu estou dizendo, não de Aedirn Superior, mas de Marracan Inferior. Foi assim que falou o distinto Margrave Mansfeld. Ele diz que Demawend sofreu uma derrota e está fodido por ter reinado mal e mantido uma política de merda. E assim se fodeu, com todo o seu Aedirn. Nosso rei havia emprestado muito dinheiro a Demawend, e não é possível que toda aquela fortuna se perca, de modo que está na hora de recuperá-la com os respectivos juros. Além disso, não podemos permitir que nossos conterrâneos e irmãos de Marracan Inferior tornem-se escravos dos Nilfgaardianos. Temos de, como se diz, liberá-los, porque aquelas terras imemoriais, o Marracan Inferior, já estiveram sob o cetro de Caedwen, e agora a ele vão retornar. Foi esse o pacto que firmou nosso magnânimo rei Henselt com Emir de Nilfgaard. Mas, por via das dúvidas, a Companhia Cinzenta deve permanecer na margem do rio, independentemente de qualquer pacto. Entenderam? Ninguém respondeu. Meio Galão franziu o senho e fez um gesto de desprezo com a mão. Ah, seus filhos de uma cadela! Vocês não entenderam porra nenhuma. Mas não precisam ficar preocupados, porque eu também fiquei meio perdido. Mas, para entender as coisas, existem o rei, os margraves, os voivodas e os aristocratas. Nós somos apenas soldados. O que nos cabe é obedecer às ordens. Chegar ao riozinho Daphne em 3 dias e lá permanecer como um muro. Nada mais do que isso. Sirva-me mais vodka, Zivik. Senhor centurião, gaguejou Zivik. E o que vai ser? O que vai acontecer se as tropas de Aedirn oferecerem resistência e bloquearem nossa passagem? Afinal, estaremos realizando uma invasão armada a seu país. O que faremos nesse caso? E se aqueles nossos conterrâneos e irmãos, acrescentou o Staller sarcástico, os que nós supostamente devemos libertar, e se eles começarem a disparar seus arcos ou jogar pedras em nós? E aí? Nossa obrigação é chegar a Daphne em 3 dias, falou com ênfase Meio Galão. Não mais tarde. Se alguém tentar nos parar ou retardar, é óbvio que se tratará de um inimigo. E um inimigo deve ser atacado e dizimado. Mas prestem bem atenção. Está expressamente proibido incendiar vilarejos e choupanas, levar quaisquer pertences do populacho, saquear e violar mulheres. Guardem essas instruções em sua mente e repassem-nas a seus subordinados, pois quem desobedecer a elas será imediatamente enforcado. O voivoda repetiu isso mais de 10 vezes. Não chegaremos como conquistadores, mas como aqueles que trazem ajuda fraternal. Qual o motivo de sua risadinha irônica, Staller? Estou lhes dando uma ordem, caralho. Agora corram a seus destacamentos, preparem seus homens e deixem os cavalos e o equipamento brilhando como uma lua cheia. No meio da tarde, todos os destacamentos terão de estar em formação. O voivoda em pessoa os passará em revista. Se por acaso eu passar vergonha por causa de qualquer destacamento, seu decurião não se esquecerá de mim por muito tempo. Mãos à obra! Zivik foi o último a sair da tenda. Semicerrando os olhos por causa da luminosidade do sol, ficou observando a agitação que se apossou do acampamento. Os decuriões apressavam-se para chegar a seus destacamentos. Centuriões corriam de um lado para outro, soltando palavrões. Nobres escudeiros e pajens esbarravam uns nos outros. A cavalaria pesada de Bernard trotava para fora do acampamento erguendo nuvens de poeira. O calor
era insuportável. Zivik apressou-se. Passou por 4 escaldos que haviam chegado de Ard-Kahayf no dia anterior. Sentados à sombra da ricamente decorada tenda do Margrave, eles estavam no meio do processo de criação de uma balada sobre uma vitoriosa expedição guerreira, comentando a genialidade do rei, a sabedoria dos comandantes e a valentia dos simples soldados. Como de costume, no intuito de não perderem tempo, faziam-no antes da operação em si. Saudavam-nos nossos irmãos, saudavam-nos com pão e sal, cantou testando um dos escaldos. Salvadores e libertadores seus saudavam com pão e sal. Ei, Ravnir, pense numa rima sofisticada para sal. O segundo escaldo falou uma rima, porém Zivik não o ouviu, caminhando na direção de sua decúria, acampada entre os salgueiros junto do lago. Ao vê-lo, os soldados puseram-se imediatamente em posição de sentido. Preparar! Gritou Zivik, parando a certa distância para que seu hálito não influísse no moral de seus comandados. Antes de o sol se elevar 4 dedos sobre a linha do horizonte, todos devem estar prontos para uma revista. Tudo tem de estar brilhando exatamente como o sol. As armas, os equipamentos, os arreios e até os cavalos. Haverá uma revista, e se eu passar vergonha diante do centurião por causa de um de vocês, arrancarei as pernas do filho da puta. Rápido! Vamos partir para a guerra, adivinhou o cavalariano Kraska, enfiando rapidamente a ponta da camisa para dentro das calças. Vamos partir para a guerra, senhor decurião. E o que você pensou? Que iríamos para um baile em Zazineg? Vamos atravessar a fronteira. Amanhã, ao raiar do sol, marchará toda a companhia cinzenta. O centurião não falou em que ordem, mas, como de costume, nossa decúria deve ser a primeira. Vamos, sacudam as bundas! Esperem um momento. Vou dizer-lhes agora porque mais tarde poderá faltar tempo. Essa não vai ser uma guerrinha comum, rapazes. Os grãos senhores inventaram alguma nova estupidez. Trata-se de liberação, ou algo nesse sentido. Não vamos combater um inimigo, mas marcharemos sobre nossas terras imemoriais em... Como é mesmo? Ah, sim, em ajuda fraternal. Portanto, prestem atenção ao que eu vou dizer. Não façam nada ao povo de Aedirne. Não saqueiem... O quê? Espantou-se Kraska. Como não saquear? E como vamos alimentar nossos cavalos, senhor decurião? Roubar feno para cavalos é permitido, mas nada além disso. É proibido ferir pessoas, incendiar choupanas, destruir lavouras. Cale a boca, Kraska. Isto aqui não é um clube recreativo, e sim um exército, seus filhos da puta. Se não quiserem pender de uma corda, devem obedecer às ordens. Conforme já lhes disse, é proibido assassinar, incendiar... Zivik interrompeu-se e pensou um pouco. Violar as mulheres, concluiu após uma pausa, só se for em silêncio e de maneira que ninguém os veja. E assim, na ponte sobre o rio Daphne, concluiu Jaskier, o Margrave Mansfeld de Ard-Kahayf e Meno-Coehor, comandante em chefe dos exércitos nilfgaardianos em Dol Angra, apertaram-se as mãos. Fizeram-no sobre o ensanguentado e moribundo reino de Aedir, selando a despudorada divisão de seus sobejos. O mais repugnante gesto de que se tem notícia. Geralt permaneceu calado. Já que estamos falando de assuntos repugnantes, falou momentos depois com voz surpreendentemente calma. O que se passou com os feiticeiros, Jaskier? Refiro-me aos do capítulo e aos do conselho. Nenhum deles ficou do lado de Demawend, respondeu o poeta. Já os que serviam a Foltest, ele os expulsou de Temeria. Filipa está em Tretogor,
ajudando a rainha Hedwig no controle do caos que continua imperando na Redânia. Com ela estão Tris e outros 3, cujos nomes não recordo. Alguns estão em Caedwen. Muitos fugiram para Kovir e Hengfors. Escolheram a neutralidade porque, como você deve saber, Esterat, Tyson e Niedamir foram e continuam sendo neutros. Sei. E quanto a Vilgefortz e seus seguidores? Vilgefortz sumiu. Esperava-se que aparecesse em Aedir na qualidade de plenipotenciário de Emir, mas ele sumiu sem deixar rastros. Nem dele, nem de todos os seus sócios. Exceto quem, Jaskier? Exceto uma feiticeira que se tornou rainha. Filavandrel Aenfildhael aguardava em silêncio por uma resposta. A rainha, olhando pela janela, também permanecia calada. A janela dava para os jardins, que havia pouco tinha sido o orgulho e a glória do ex-governante de Dol Blatana, o plenipotenciário do tirano de Wengerberg. Fugindo dos elfos livres que representavam a vanguarda das tropas do imperador Emir, o plenipotenciário, um humano, conseguira levar consigo a maioria das preciosidades e até parte do mobiliário do antiquíssimo palácio élfico. Mas, como não lhe era possível levar os jardins, ele os destruíra. Não, Filavandrel, falou a rainha finalmente. Ainda é cedo para isso, muito cedo. Não devemos nem pensar em estender nossas fronteiras, porque por enquanto não sabemos quais são suas verdadeiras dimensões. Henselt de Caedwen não tem a mínima intenção de respeitar os termos do acordo e recuar para o outro lado do Daifne. Os espiões informam que ele não abandonou seus planos de agressão e poderá vir a nos atacar a qualquer momento. Quer dizer que não conseguimos coisa alguma. A rainha estendeu a mão. A borboleta que adentrara a janela pousou na renda de sua manga, abrindo e fechando as asas. Conseguimos mais, disse baixinho, para não espantar a borboleta, do que podíamos almejar. Após 100 anos de espera, recuperamos finalmente nosso Vale das Flores. Eu não o chamaria assim, sorriu Filavandrel tristemente. Agora, após a passagem das tropas, ele é mais um vale de cinzas. Temos de volta nosso país, concluiu a rainha, olhando para a borboleta. Voltamos a ser um povo e não um bando de exilados. E as cinzas serão fecundas. Quando chegar a primavera, o vale voltará a ser florido. É muito pouco, Margarida. Continua sendo pouco. Nós baixamos de tom. Ainda há pouco nos gabávamos que empurraríamos os humanos até o mar, de onde eles vieram. E agora estamos limitando nossas ambições às fronteiras de Dol Blatana. Emir Deitwan nos deu Dol Blatana de presente. O que você espera de mim, Filavandrel? Devo pedir mais? Não se esqueça de que, mesmo numa aceitação, é preciso manter certo grau de comedimento. Principalmente quando o doador é Emir, porque Emir não dá nada de graça. As terras que nos foram dadas terão de ser mantidas por nós, e as forças das quais dispomos mal dão para manter Dol Blatana. Então vamos retirar nossos comandos de Temeria, da Redânia e de Caedwen, propôs o elfo de cabelos brancos. Vamos retirar todos os Scoia'tael que estão combatendo com os humanos. Você agora é uma rainha, Enid, e eles obedecerão à sua ordem. Como temos agora nosso pedaço de terra, a luta deles não faz sentido algum. Sua obrigação é retornar para cá e defender o Vale das Flores.
Que venham lutar como um povo livre na defesa de suas fronteiras, em vez de ficarem morrendo nas florestas como bandidos ou assaltantes. A elfa abaixou a cabeça. Emir não concorda com isso, sussurrou. Os comandos devem permanecer lutando. Por quê? Com que objetivo? Filavandrel Aen Fidhail aprumou-se bruscamente. E vou lhe dizer ainda mais. Estamos proibidos de apoiá-los e de lhes prestar qualquer tipo de ajuda. Essa condição foi imposta por Foltest e Henselt. Temeria e a Redânia somente respeitarão nosso domínio sobre Dol Blatana se nós condenarmos oficialmente a luta dos esquilos e nos separarmos deles. Aquelas crianças estão morrendo, Margarida. Estão morrendo dia após dia numa luta desigual. Emir fará acordos secretos com os humanos que atacarão os comandos e os esmagarão. Trata-se de nossos filhos, de nosso futuro, de nosso sangue. E você me diz que devemos abandoná-los? Que saem de Setenid? Você kalam Ainvain? A borboleta bateu as asas e voou na direção da janela, para ser levada pela corrente de ar aquecido no exterior do palácio. Francesca Findabair, a Enide Angleana, ex-feiticeira, e agora rainha dos Aensaid, os elfos livres, ergueu a cabeça. Seus belos olhos azuis celestes estavam marejados de lágrimas. Os comandos, falou surdamente, devem continuar combatendo. Eles têm de desorganizar os reinos dos humanos e, com isso, dificultar seus preparativos bélicos. Esse foi o teor da ordem de Emir e eu não tenho condições de me opor a ele. Perdoe-me, Filavandrel. Filavandrel Aen Fidhail olhou para ela e fez uma profunda reverência. Eu a perdoo, Enid, mas não sei se eles a perdoarão. E nenhum feiticeiro repensou o assunto? Mesmo quando Nilfgaard matava e incendiava em Aedirne, nenhum deles abandonou Vilgefortz e passou para o lado de Filipa? Nenhum. Geralt ficou calado por bastante tempo. Não acredito, disse finalmente bem baixinho. Não acredito que ninguém tenha abandonado Vilgefortz quando as verdadeiras intenções e os efeitos de sua traição vieram à tona. Como é de conhecimento de todos, eu não passo de um bruxo ingênuo, irracional e anacrônico. Mas, assim mesmo, não posso acreditar que nenhum dos feiticeiros tenha feito um exame de consciência. Tissaia de Vrie apôs a rebuscada assinatura debaixo da última frase de sua carta. Depois de uma longa reflexão, acrescentou à assinatura o ideograma que simbolizava seu verdadeiro nome. Um nome que ninguém conhecia e que não usava havia muito tempo, desde o momento em que se tornara feiticeira. Cotovia. Deixou a pena de lado com todo cuidado, alinhada, atravessando perpendicularmente o pergaminho. Ficou sentada, imóvel, por bastante tempo, olhando para a esfera vermelha do sol poente. Então, levantou-se. Aproximou-se da janela. Por um bom tempo ficou observando os telhados das casas, nas quais, naquele momento, deitavam-se para dormir pessoas comuns, cansadas de sua difícil vida humana, cheias das humanas esperanças quanto ao futuro, quanto ao dia seguinte. A feiticeira olhou para a carta sobre a mesa, uma carta endereçada a pessoas comuns. O fato de a maioria das pessoas comuns não saber ler não tinha a menor importância. Parou diante do espelho
arrumou os cabelos, alisou o vestido, sacudiu da bufante manga uma inexistente partícula de pó. Ajeitou no decote o colar de espinélios. Os castiçais debaixo do espelho estavam desalinhados. A empregada provavelmente os havia deslocado ao tirar o pó. A empregada. Uma mulher comum. Um ser humano comum, com olhos cheios de medo do que estava por vir. Uma pessoa comum, perdida nos tempos do desprezo. Uma pessoa comum, em busca de esperança e de certeza junto a ela, a feiticeira. Uma pessoa comum, que ela decepcionara. Da rua provinham sons de passos, batidas de pesadas botas militares. Tissaia de Vries nem sequer pestanejou. Não virou a cabeça para a janela. Não lhe fazia diferença de quem fossem os passos. Soldados do rei? Um corregedor com a ordem de prisão a uma traidora? Assassinos profissionais? Sicários de Villefort? Tanto fazia. Os passos silenciaram na distância. Os castiçais debaixo do espelho estavam desalinhados. A feiticeira alinhou-os e endireitou as dobras da toalha de maneira que o canto ficasse bem no centro e simetricamente distante dos apoios dos castiçais. Tirou as pulseiras de ouro e colocou-as alinhadas sobre a toalha. Olhou criticamente, mas não encontrou nada fora de lugar. Tudo estava simétrico e perfeitamente arrumado, assim como deveria estar. Abriu a gaveta da cômoda e tirou dela uma faca com cabo de marfim. Tinha o rosto altivo e imóvel. Morto. A casa estava em silêncio, num silêncio tão profundo que se podia ouvir o som da pétala de uma tulipa marcescente caindo sobre o tampo da mesa. O sol, vermelho como sangue, foi sumindo vagarosamente por trás dos telhados. Tissaia de Vries sentou-se na poltrona junto da mesa, apagou as velas com um sopro, corrigiu mais uma vez a posição da pena deitada sobre a carta e cortou as veias de ambos os pulsos. As longas horas da viagem e as emoções deixaram sua marca. Jasquier despertou e deu-se conta de que provavelmente adormecera durante seu relato, começando a roncar no meio de uma frase. Moveu-se e quase rolou para fora do monte de galhos. Geralt não estava deitado a seu lado e não fazia contrapeso no leito improvisado. Em que ponto? Balbuciou. Eu parei. Ah, sim, estava falando dos feiticeiros. Geralt, onde você está? Aqui, respondeu o bruxo, quase invisível na escuridão. Continue, por favor. Você estava exatamente no ponto em que ia falar de Yennefer. Escute. O poeta sabia muito bem que não tinha a mínima intenção de falar sobre a pessoa em questão. Eu realmente nada sei... Não minta. Conheço-o muito bem. Se você me conhece tão bem... enervou-se o trovador. Então por que cargas d'água você me pede que fale dela? Conhecendo-me tão bem, você deveria saber o motivo de meu silêncio. Por que eu não lhe repito boatos ouvidos pelo caminho? Você também deveria adivinhar de que tipo de boatos se trata e por que quero poupá-lo deles. Que soex? Indagou uma das dríades que dormiam perto deles, despertada pela elevada voz de Jasquier. Peço desculpas, sussurrou o bruxo. A você também. Quase todas as lanterninhas verdes de Brokilon já haviam se apagado. Apenas algumas
luziam tenuamente. Geralt, falou Jasquier, interrompendo o silêncio. Você sempre afirmou que estava de fora, que para você tanto fazia. Ela pode ter acreditado nisso. Certamente acreditava nisso quando começou esse jogo com Villefort. Basta, interrompeu Geralt. Nenhuma palavra mais. Quando ouço o termo jogo, tenho vontade de matar alguém. Passe-me a navalha. Quero finalmente me barbear. Agora? Ainda está escuro. Para mim nunca está escuro. Sou uma aberração. Quando o bruxo arrancou de sua mão a bolsa com os apetrechos de barbear e seguiu na direção do riacho, o bardo constatou que o sono o abandonara por completo. O céu já clareava, prenunciando o amanhecer. Ergueu-se e adentrou a floresta, evitando cuidadosamente pisar nas dríades que, abraçadas umas às outras, dormiam à sua volta. Você faz parte daqueles que contribuíram para isso? Jasquier virou-se rapidamente. A dríade, apoiada no tronco de um pinheiro, tinha os cabelos cor de prata, algo que era visível mesmo no lusco-fusco da madrugada. Que visão mais horrível, disse ela, cruzando os braços sobre o peito. Alguém que perdeu tudo. Que coisa mais curiosa, cantor. No passado, eu sempre tive a impressão de que não se poderia perder absolutamente tudo, de que sempre sobraria alguma coisa, sempre. Mesmo nos tempos do desprezo, nos quais a ingenuidade é capaz de se vingar da maneira mais cruenta possível, eu tinha a convicção de que não seria possível perder tudo. E eis que ele perdeu alguns litros de sangue, a possibilidade de se mover agilmente, parte do domínio do braço esquerdo, a espada de ferro de meteorito, a mulher amada, a filha milagrosamente encontrada, a fé. Aí pensei comigo mesma, algo afinal deveria lhe ter sobrado. Pois não é que me enganei? Ele não tem mais nada, nem mesmo uma navalha. Jasquier permaneceu calado, e a dríade imóvel. Eu lhe perguntei se você contribuiu para isso, falou ela após um momento. Mas acho que perguntei desnecessariamente. É óbvio que você contribuiu. É óbvio que você é amigo dele. E, quando alguém tem amigos e perde tudo apesar disso, é óbvio que os amigos têm uma parcela de culpa. Culpa pelo que fizeram ou pelo que deixaram de fazer. Pelo fato de não saberem o que deveriam ter feito. E o que eu poderia? Murmurou Jasquier. O que eu poderia ter feito? Não sei, respondeu a dríade. Não lhe disse tudo. Estou ciente disso. Não tenho culpa alguma. Tem, sim. Não sou. Ergueu-se, fazendo estalar o leito improvisado. Geralt estava sentado a seu lado, esfregando o rosto. Cheirava a sabão. Você não é o quê? Perguntou friamente. Estou curioso de saber com que você sonhou. Que você é uma rã? Acalme-se. Você não é. Que você é um pateta? Nesse caso, o sonho pode ter sido profético. Jasquier olhou em volta. Estavam sozinhos. Onde está ela? Onde estão as dríades? Na beira da floresta. Arrume-se, está na hora de você partir. Geralt, momentos atrás eu estive conversando com uma dríade. Ela falava uma língua comum sem sotaque e me disse... Nenhuma dessas dríades fala em língua comum sem sotaque. Você deve ter sonhado, Jasquier. Estamos em Brokilon.
Aqui é possível ter os sonhos mais estranhos. Na beira da floresta, aguardava-os uma dríade. Jasquier reconheceu-a imediatamente. Era aquela de cabelos esverdeados que lhes trouxera luz na noite anterior e tentara convencê-la a continuar cantando a balada. A dríade ergueu a mão, sinalizando que eles deviam parar. Na outra mão carregava um arco com uma flecha pronta para disparar. O bruxo colocou a mão no ombro do trovador e apertou com força. "Está acontecendo alguma coisa?" cochichou Jasquier. "Sim. Fique calado e não se mexa." A espessa neblina pendente no vale do Vistaska abafava vozes e sons, mas não a ponto de o bardo não poder ouvir chapes seguidos por bufos de cavalos. O rio estava sendo atravessado por cavaleiros. "Elfos!" sussurrou. "Scoia'tael? Estão fugindo para Brokilon, não é verdade? Um comando completo." "Não", sussurrou também Geralt, com os olhos fixos na neblina. Jasquier sabia que a visão e a audição do bruxo eram extraordinariamente apuradas, mas não conseguia adivinhar se ele estava avaliando a situação pelos olhos ou pelos ouvidos. "Não é um comando. É apenas o que restou de um comando. 5 ou 6 cavaleiros e 3 cavalos com celas vazias. Fique aqui, Jasquier, enquanto dou um pulo até lá." "Garion!" falou ameaçadoramente a dríade de cabelos verdes, erguendo o arco. "Neteva, Windblight, Kirin!" "Taesael, Fov", respondeu o bruxo de maneira inesperadamente rude. "Mas Parkeva, Enelea? Pois pode disparar. Se não for, calhe a boca e não tente me assustar, porque já não dá para me assustar com coisa alguma. Tenho de falar com Milva Barrin, e vou fazê-lo, queira você ou não. Fique aqui, Jasquier." A dríade abaixou a cabeça e o arco. Da neblina emergiram 9 cavalos, e Jasquier constatou que somente 6 estavam montados. Viu silhuetas de dríades saindo do mato e indo a seu encontro. Notou que 3 dos cavaleiros tiveram de receber ajuda para descer do cavalo e ser apoiados para poder caminhar na direção das árvores salvadoras de Brokilon. Outras dríades, parecendo fantasmas, esgueiraram-se por entre as árvores tombadas pelo vento e sumiram na neblina sobre o Vistaska. Do outro lado do rio, ouviram-se gritos, relinchos de cavalos e chapes. O poeta teve a impressão de ouvir o silvo de flechas, mas não tinha certeza. "Eles estavam sendo perseguidos", murmurou. Fov virou-se, apertando o arco com a mão. "Cante uma canção, Taed", rosnou. "Netchaen na mina, não de Etariel, não de amor. Não é a hora. Agora é tempo de matar. Uma canção dessas, sim." "Eu não", gaguejou Jasquier. "Sou culpado pelo que se passa." A dríade ficou calada por um momento, olhando para o lado. "Eu também não", falou, e sumiu no mato. O bruxo retornou em menos de meia hora. Trazia consigo 2 cavalos selados, Pégaso e uma égua castanha. O xarel da égua estava manchado de sangue. "É um cavalo dos elfos? Daqueles que atravessaram o rio?" "Sim", respondeu Geralt. Seu rosto e sua voz estavam estranhos. "É uma égua dos elfos, mas por enquanto terá de me servir. Quando surgir uma oportunidade, vou trocá-la por um cavalo que saiba levar um ferido ou ficar parado a seu lado caso ele caia. Está mais do que claro que ninguém ensinou tal comportamento a esta égua." "Estamos partindo?" "Você está." O bruxo atirou as rédeas de Pégaso ao poeta. "Passe bem, Jasquier. As dríades o acompanharão por 2 milhas rio acima,
para que você não caia nas mãos dos soldados de Bruges, que na certa devem estar ainda rondando na outra margem. E quanto a você, vai ficar aqui? Não vou ficar. Você deve ter tomado conhecimento de algo, dos esquilos. Alguma coisa a ver com Ciri, não é isso? Passe bem, Jasquier. Geralt, ouça-me. E o que você quer que eu ouça? Gritou o bruxo, gaguejando repentinamente. Afinal, eu não posso deixá-la à mercê do destino. Ela está totalmente sozinha. Ela não pode ficar sozinha. Você não é capaz de entender isso. Ninguém é capaz de entender, mas eu sei. Se ela ficar sozinha, vai lhe acontecer o mesmo que antes. O mesmo que aconteceu comigo no passado. Você não é capaz de entender. Eu entendo. E é por isso que vou com você. Você enlouqueceu. Sabe para onde estou me dirigindo? Sei. Geralt, eu não lhe contei tudo. Sinto-me culpado. Não fiz nada, não sabia o que deveria fazer. Mas agora já sei. Quero acompanhá-lo. Não lhe contei sobre Ciri, sobre os boatos que circulam. Encontrei uns conhecidos de Kovir que, por sua vez, ouviram o relato dos emissários que retornaram de Nilfgaard. Imagino que os boatos chegaram até os esquilos e que você já soube de tudo por aqueles elfos que atravessaram o Vistaska. Mas permita que eu lhe conte. O bruxo abaixou impotentemente os braços e ficou calado por muito tempo. Pule na cela, falou por fim, com voz mudada. Poderá me contar enquanto estivermos cavalgando. Naquela madrugada, no palácio de Lochgrin, a residência de verão do imperador, reinava uma agitação fora do comum. Isso porque todos os tipos de emoção, agitação, azáfama ou animação não faziam parte do comportamento usual da nobreza nilfgaardiana, e qualquer manifestação de vivacidade e efervescência era vista como uma inequívoca prova de imaturidade. Os grãos senhores nilfgaardianos consideravam tais atitudes tão repreensíveis e abjetas que uma demonstração de vivacidade ou preocupação causava vergonha até à imatura mocidade, da qual, afinal, ninguém podia esperar um comportamento decoroso. No entanto, naquela madrugada, no palácio de Lochgrin, não havia jovens. Eles nada tinham a fazer em Lochgrin. A enorme sala do trono estava repleta de sérios e rígidos aristocratas, guerreiros e cortesãos, todos identicamente vestidos com o cerimonioso traje preto, alegrado apenas pela brancura do colarinho de pregas e dos punhos rendados. Os homens eram acompanhados por umas poucas damas, também sérias e rígidas, às quais o costume local permitia clarear a negritude do traje com pequenas e discretas peças de bijuteria. Todos fingiam ser distintos, sérios e discretos, mas estavam incrivelmente excitados. Dizem que ela é feia e magra, mas dizem também que tem sangue real. De cama ilegítima? Nada disso, legítima. Quer dizer que ela poderá se sentar no trono? Se o imperador assim decidir. Olhem só para Ardal, a Epdar e o príncipe de Wet. Estão com cara de quem bebeu vinagre. Mais baixo, senhor conde. O senhor está espantado com a cara deles? Se os boatos se confirmarem, Emir fará uma afronta a toda a nobreza. Vai humilhá-la. Os boatos não se confirmarão. O imperador não casará com essa enjeitada. Ele não pode fazer uma coisa dessas. Emir pode tudo. Cuidado com as palavras, barão. Tome cuidado com o que fala. Já houve alguns que afirmavam que Emir não podia isso ou aquilo. Acabaram no cadafalso.
Dizem que ele assinou um decreto definindo a renda dela. 300 grivinhas anuais, dá para imaginar? E o título de princesa? Algum de vocês chegou a vê-la? Assim que chegou, ela foi entregue aos cuidados da condessa de Lidertal e a casa foi cercada por guardas. Entregaram-na à condessa para que ela ensinasse à fedelha alguns princípios básicos de boas maneiras. Dizem que essa sua princesa se comporta como uma garota de estalagem. E o que há de estranho nisso? Ela provém do norte, daquela Sintra bárbara. Mais improcedentes são os boatos sobre seu casamento com Emir. Não, isso é totalmente impossível. O imperador tomará por esposa a filha mais moça do príncipe de Wet, como planejado. Jamais casará com essa usurpadora. Está mais do que na hora de ele se casar. Por causa da dinastia, já está na hora de termos um príncipe herdeiro. Pois que case, mas não com essa vagabunda. Mais baixo, sem exaltação. Eu posso lhes garantir, senhores, que não haverá tal casório. Qual seria o propósito de um matrimônio desses? Trata-se de política, conde. Estamos travando uma guerra. Uma aliança assim teria grande significado tanto político como estratégico. A dinastia da qual procede a princesa possui títulos e direitos legais sobre as terras do Iarra Inferior. Caso se torne esposa do imperador, isso seria uma jogada de mestre. Deem uma espiada nos emissários do rei Esterat. Vejam como eles estão sussurrando entre si. Quer dizer que o senhor apoia esse tão estranho parentesco, senhor príncipe? Quem sabe se não foi o senhor que propôs isso a Emir? O que eu apoio ou não, senhor Margrave, é assunto meu, mas não lhe recomendo questionar a decisão do imperador. Quer dizer que ele já a tomou? Não creio. Pois saiba que está enganado ao não crer. O que o senhor quer dizer com isso? Emir mandou embora da corte a baronesa de Tarnhan. Ordenou que ela retornasse a seu marido. Ele rompeu com Dervia Trifinbroin? Não pode ser. Dervia foi sua favorita por mais de 3 anos. Repito que ele a despachou para fora da corte. É verdade. Dizem que a bela Dervia fez um escarcéu dos diabos. Foram necessários 4 guardas para enfiá-la na carruagem. Seu marido deve ter ficado muito contente. Tenho lá minhas dúvidas. Pelo sol gigante! Emir rompeu com Dervia por causa dessa enjeitada, dessa selvagem do norte? Falem mais baixo, com todos os diabos. E quem apoia isso? Que partido é a favor dessa loucura? Mais baixo, eu já pedi. As pessoas estão começando a olhar para nós. Aquela rapariga, quer dizer, princesa, dizem que é feia. Quando o imperador a vir... O senhor quer dizer que ele ainda não a viu? Não teve tempo. Ela chegou de Darnhuash há menos de 1 hora. Emir nunca gostou de feias. Aine Dermot, Clara Epp, Gwendolyn Gore, sem falar em Dervia Trifinbroin, que era uma verdadeira beldade. Talvez essa enjeitada acabe ficando mais bonita. Quando lhe derem um banho, dizem que as princesas do norte não tomam banho com frequência. Cuidado com suas palavras. Vocês podem estar falando da esposa do imperador. Mas ela não passa de uma criança. Não deve ter mais de 14 anos. E eu insisto que se trata de uma aliança política. Um puro arranjo formal. Caso fosse assim, a bela Dervia teria permanecido na corte. A enjeitada de Sintra sentaria política e formalmente no trono ao lado de Emir. Mas assim que anoitecesse, Emir lhe daria a tiara e as joias reais para ela ficar brincando, enquanto ele iria ao dormitório de Dervia.
Pelo menos até o momento em que a fedelha atingisse a idade em que se pode parir com segurança. Sim, há algo estranho aí. Qual é o nome dessa tal princesa? Xerela, ou algo parecido. Não, de jeito nenhum. Ela se chama Zirila. Sim, acho que é Zirila. Nome bem bárbaro. Falem mais baixo, com todos os diabos. E adotem uma postura mais digna. Vocês estão se comportando como fedelhos. Cuidado com as palavras que usa. Tome cuidado para que eu não as considere ofensivas. Se está exigindo uma satisfação, o Sr. Margrave sabe onde me encontrar. Silêncio, calma, o imperador. O arauto não precisou esforçar-se demais. Bastou uma batida do bordão no assoalho para que as cabeças adornadas com a boina negra dos aristocratas e guerreiros se inclinassem como colmos diante de uma rajada de vento. A sala do trono ficou tão silenciosa que o arauto nem teve de forçar a voz. Emir var en reis, doeito enadan in carn aep morvud. O fogo branco dançante sobre mamoas dos inimigos adentrou o salão. Atravessou com seus costumeiros passos rápidos, agitando com energia a mão direita. Seu traje negro não se diferenciava em nada dos demais cortesãos, exceto pela ausência do colarinho de pregas. Os negros cabelos do imperador, como sempre despenteados, eram razoavelmente mantidos em ordem por um estreito arco de ouro. De seu pescoço pendia o grão-colar imperial. Emir sentou-se desleixadamente no trono, apoiando o cotovelo em um de seus braços e o queixo na palma da mão. O fato de não ter colocado a perna sobre o outro braço do trono significava que o cerimonial era mantido. Nenhuma das cabeças inclinadas ousou erguer-se uma polegada sequer. O imperador deu uma tossidela sem mudar de posição. Os cortesãos respiraram aliviados e levantaram a cabeça. O arauto voltou a bater com o bordão no piso. Cirila Fiona Helen Rhiannon, rainha de Sintra, princesa de Bruges e duquesa de Soden, herdeira de Innis Ard Skellig e Innis na Skellig, soberana de Atre e Abiarra. Todos os olhos viraram-se na direção da porta, em cujo vão apareceu a alta e distinta Stella Congreve, condessa de Lidertal, acompanhada pela proprietária de todos os imponentes títulos mencionados havia pouco. Uma jovem magra, loura, extraordinariamente pálida, um tanto encurvada, metida num longo vestidinho azul. Era óbvio que não se sentia bem com aquele traje. Emir Deitvin aprumou-se no trono e todos os cortesãos imediatamente fizeram uma profunda reverência. Stella Congreve deu um discreto empurrãozinho na lourinha e ambas desfilaram ao longo das alas dos inclinados aristocratas, representantes das principais famílias de Nilfgaard. A jovem caminhava rígida e insegura. Ela vai tropeçar, pensou a condessa. Cirila Fiona Helen Rhiannon tropeçou. Feia e magricela, disse a condessa a si mesma, aproximando-se do trono. Desajeitada e pouco esperta, ainda por cima. Mas eu farei dela uma beldade. Vou transformá-la numa rainha, Emir, como você ordenou. O fogo branco de Nilfgaard ficou olhando para elas de cima do trono. Como de costume, mantinha os olhos semicerrados e a sombra de um sorriso irônico nos cantos dos lábios. A rainha de Sintra voltou a tropeçar.
O imperador apoiou o cotovelo no braço do trono e o queixo na palma da mão. Sorria. Stella Congreve estava suficientemente próxima para reconhecer aquele sorriso. Ficou aterrorizada. Algo está errado, pensou apavorada. Alguma coisa não está certa. Cabeças hão de rolar. Pelo sol gigante, cabeças vão rolar. A condessa recuperou o autocontrole, fez uma reverência e forçou a jovem a imitá-la. Emir Var Enreis não se ergueu do trono, apenas inclinou levemente a cabeça. Os cortesãos retiveram a respiração. Prezada rainha, falou Emir. A jovem encolheu-se. O imperador não olhava para ela. Olhava para os membros da nobreza reunidos no salão. Prezada rainha, repetiu. Estou feliz por poder saudá-la em meu palácio e em meu país. Dou-lhe minha palavra imperial de que se aproxima o dia em que todos os seus títulos lhe serão devolvidos, com as terras que, pela lei da hereditariedade, são inegavelmente suas. Os usurpadores que hoje ocupam aquelas terras declararam-me guerra. Atacaram-me repentinamente, anunciando aos quatro ventos que a guerra é justa por estarem defendendo os direitos de sua pessoa. Que todo o mundo saiba que foi a mim e não a eles que você veio procurar por ajuda. Que todo mundo saiba que é aqui, em meu país, que você desfruta as homenagens e o tratamento correspondentes a seu título de soberana, enquanto entre meus inimigos você não passava de uma exilada. Que todo mundo saiba, você está segura, enquanto meus inimigos não somente lhe negavam a coroa, como ainda atentavam contra sua vida. O olhar do imperador de Nilfgaard pousou sobre os emissários de Esterath Thyssen, senhor de Kovir, e sobre o embaixador de Niedamir, rei da Liga de Hengfors. Que todo o mundo, incluindo os reis que aparentavam não saber do lado de quem estavam a razão e a justiça, conheçam a verdade, e que todo mundo saiba que a ajuda lhe será dada. Seus inimigos e os meus foram derrotados. Em Sintra, Soden, Bruges, Atre, nas ilhas de Skellige e na foz do Yarra, a paz voltará a reinar com você sentando-se no trono para a alegria de seus súditos e de todas as pessoas amantes da justiça. A jovem de vestido azul abaixou ainda mais a cabeça. Antes que isso aconteça, continuou Emir, você será tratada em meu país com o respeito que lhe é devido, tanto por mim como por todos os meus súditos. E, como em seu reino continuam a arder as chamas da guerra, eu lhe concedo, como prova de respeito e amizade de Nilfgaard, o título de Princesa de Rohan e Imlach, senhora do castelo de Darnhoen, para onde você partirá agora, no aguardo da chegada de tempos mais calmos e mais felizes. Stella Congreve manteve o autocontrole e não permitiu que em seu rosto surgisse sequer uma indicação de espanto. Ele não vai mantê-la junto de si, pensou. Está despachando-a para Darnhoen, para o fim do mundo, um lugar que ele nunca visita. Está mais do que claro que não pretende cortejá-la nem pensa num casamento em curto prazo. É óbvio que nem quer vê-la. Mas por que então ele se livrou de Dervia? De que se trata, afinal? Interrompendo suas lucubrações, a condessa pegou a princesa pela mão.
A audiência terminara. Quando as duas estavam se retirando do salão, o imperador não olhava para elas. Os cortesãos se inclinaram. Depois que elas saíram, Emir var en Reis colocou a perna sobre o braço do trono. Sealar, falou, aproxime-se. O senescal se deteve à prescrita distância cerimonial, dobrando-se numa reverência. Mais perto, disse Emir. Chegue mais perto, Sealar. Vou falar baixo, e o que vou dizer é destinado exclusivamente a seus ouvidos. Alteza, o que mais está previsto para hoje? O recebimento das credenciais e a concessão do exequatur ao emissário do rei Esterat de Covir, recitou o senescal rapidamente. A nomeação dos plenipotenciários, prefeitos e palatinos das novas províncias e palatinados, a confirmação do título de conde e da renda. Concederemos o exequatur ao emissário e o receberemos numa audiência privada. Quanto aos demais assuntos, vamos deixá-los para amanhã. Sim, Alteza. Informe a Skellen e ao Visconde de Eidon que deverão comparecer à biblioteca logo após a audiência ao embaixador. Em segredo. Você também deverá comparecer. Traga consigo aquele seu famoso mago, o tal Vate... Como é mesmo o nome dele? Charticius, Alteza. Ele mora numa torre. Não estou interessado em saber onde ele mora. Envie alguns homens para buscá-lo e trazê-lo para meus aposentos. Silenciosamente, sem alarde, em segredo. Vossa Alteza Imperial não acha arriscado esse astrólogo? Eu emiti uma ordem, Sealar. Sim, Alteza. Em menos de 3 horas, todos os convocados encontravam-se na Biblioteca Imperial. A convocação não espantara Vatier de Rideux, o Visconde de Eidon. Ele era chefe do serviço secreto militar e Emir costumava convocá-lo frequentemente. Afinal, estavam travando uma guerra. Da mesma forma, a convocação não causara espanto a Stefan Skellen, apelidado de Coruja, que exercia junto do imperador a função de conselheiro perito em serviços e tarefas especiais. Coruja jamais se espantava com coisa alguma. Já o terceiro convocado estava muito espantado com a convocação, principalmente porque foi a ele que o imperador se dirigiu em primeiro lugar. Mestre Charticius. Vossa Alteza Imperial? Preciso definir o local onde se encontra determinada pessoa. Uma pessoa que desapareceu ou está sendo ocultada até aprisionada. Os feiticeiros aos quais deleguei essa tarefa anteriormente falharam por completo. Você estará apto a fazer isso? A que distância encontra-se... Pode-se encontrar a pessoa em questão? Se eu soubesse, não precisaria de sua magia. Peço desculpas, a Vossa Alteza Imperial, gaguejou o astrólogo. O problema é que uma distância muito grande dificulta a prática de astromancia, praticamente impossibilitando... E se tal pessoa estiver sob proteção mágica? Eu posso tentar, mas... Seja mais breve, mestre. Eu preciso de tempo e de ingredientes para os feitiços. Se a disposição das estrelas for favorável, então... O que Vossa Alteza Imperial demanda não é uma coisa fácil. Vou precisar de tempo. Mais 1 minuto e Emir vai mandar empalá-lo, pensou Coruja, se o Vate não parar de engabelar. Mestre Charticius. O imperador interrompeu a ladainha do Vate de modo surpreendentemente polido e até gentil. Você terá à sua disposição tudo de que precisar.
inclusive de tempo, evidentemente dentro dos limites do que é razoável. Farei o que me for possível, anunciou o astrólogo, mas somente poderei definir uma localização aproximada, ou seja, uma região ou um raio. Como? A astromancia, gemeu Chartisius. Quando se trata de grandes distâncias, a astromancia permite apenas localizações aproximadas, muito aproximadas, com grande tolerância. Para ser sincero, não sei se serei capaz... Você será, mestre, escandiu o imperador, enquanto seus olhos negros adquiriam um brilho assustador. Tenho plena fé em suas aptidões. Já quanto à tolerância, quanto menor for a sua, maior será a minha. Chartisius encolheu-se todo. Preciso saber a data exata do nascimento da pessoa em questão, balbuciou. Se possível, até a hora. Também seria muito valioso dispor de algum objeto que pertenceu à pessoa. Cabelos, falou Emir com voz baixa. Podem ser cabelos? Oh! Alegrou-se o astrólogo. Cabelos? Isso facilitará e muito. E se eu pudesse ter uma amostra de sua urina ou fezes? Os olhos de Emir apertaram-se perigosamente, e o mago encolheu-se ainda mais, fazendo uma profunda reverência. Peço humildemente perdão a Vossa Alteza Imperial, gemeu. Queira me perdoar. Entendo. Sim, bastarão os cabelos. Quando poderei recebê-los? Eles lhe serão entregues ainda hoje, com a data e a hora do nascimento. Não pretendo retê-lo mais, mestre. Volte à sua torre e comece a estudar as constelações. Que o sol gigante mantenha Vossa Alteza Imperial sob sua proteção. Está bem. Pode ir embora. Agora chegou nossa vez, pensou Coruja. Estou curioso de saber o que nos aguarda. Qualquer um que soltar uma só palavra do que vai ser dito a partir de agora, falou lentamente o imperador, será esquartejado. Vatier, às ordens, Vossa Alteza. De que modo chegou aqui a tal princesa? Quem esteve envolvido nisso? Da fortaleza de Nastrog, respondeu o chefe do serviço secreto militar, erguendo uma sobrancelha. Sua Alteza foi escoltada por guardas comandados por... Não é isso que eu estou perguntando. Com os diabos! Quero saber como a garota foi parar em Nastrog, em Verden. Quem a levou até a fortaleza? Quem é o atual comandante ali? Será aquele mesmo que nos mandou a informação? Godivron qualquer coisa? Godivron Pitcairn, disse rápido o Vatia de Rideau. Naturalmente, ele estava informado da missão de Riens e do conde Carrir a Epselar. 3 dias após os acontecimentos na ilha de Thaned, apareceram em Nastrog 2 pessoas. Para ser mais exato, um homem e um meio-elfo. Foram eles que entregaram a princesa a Godivron, afirmando que agiam por ordem de Riens e do conde Carrir. O imperador sorriu e Coruja sentiu um frio lhe percorrer a espinha. Vilgefortz garantiu que agarraria Cirila em Thaned. Riens garantiu mesmo. Carrir Moar de Frin a Epselar recebeu ordens precisas nessa questão. E eis que em Nastrog, à margem do rio Iarra, 3 dias depois do que aconteceu na ilha, Cirila não é trazida por Vilgefortz, nem por Riens, nem por Carrir, mas por um homem e um meio-elfo.
Imagino que nem passou pela cabeça de Godivron prender os dois. Não. Ele deve ser castigado por isso, Vossa Alteza. Não. Coruja engoliu em seco. Emir permaneceu calado, esfregando a testa. O enorme diamante lapidado de seu anel brilhava como uma estrela. Finalmente, o imperador ergueu a cabeça. Vattier, às ordens, Vossa Alteza. Ponha a trabalhar todos os seus subordinados. Ordeno que sejam presos Rienzi e o conde Carrir. Acredito que ambos se encontram em terras ainda não ocupadas por nossas tropas. Lance mão dos Escoiatael e dos elfos livres da rainha Enid. Ordeno ainda que os 2 presos sejam levados para Darnquar e submetidos a torturas. O que lhes deve ser perguntado, Vossa Alteza? Vattier semicerrou os olhos, fingindo não perceber a palidez que cobriu o rosto do senescal Cialar. Nada. Mais tarde, quando eles estiverem amolecido, eu mesmo os interrogarei. Skellen? Às ordens. Logo depois desse pateta Chartisius. Isso se aquele cagalhão caguejante conseguir definir o que lhe pedi que definisse. Você organizará uma busca por determinada pessoa na área por ele indicada. Uma descrição dela lhe será entregue. Não excluo a possibilidade de o astrólogo indicar um território que já esteja em nosso poder. Nesse caso, você deve convocar todos os responsáveis daquele território. Todo o aparato civil e militar. Esse é um assunto da mais alta prioridade. Entendeu? Entendi. Será que eu posso? Não, não pode. Sente-se e escute com atenção, Coruja. O mais provável é que o tal Chartisius não defina coisa alguma. A pessoa que eu lhe mandei procurar certamente está em território estrangeiro e sob proteção mágica. Aposto minha cabeça que ela se encontra no mesmo lugar onde está nosso misteriosamente desaparecido amigo, o feiticeiro Vilgefortz de Roggevin. Por isso, Skellen, forme e prepare um destacamento especial que você comandará pessoalmente. Escolha os melhores homens que puder. Eles têm de estar prontos para o que der e vier. E não ser supersticiosos, ou seja, não devem ter medo de magia. Coruja ergueu as sobrancelhas. Seu destacamento, concluiu Emir, terá como objetivo atacar e dominar o ainda desconhecido, mas certamente bem camuflado e muito bem defendido esconderijo de Vilgefortz, nosso ex-amigo e ex-aliado. Devo entender, falou calmamente Coruja, que a pessoa procurada, que com certeza lá encontrarei, não deve cair sequer um fio de cabelo? Entendeu corretamente. E a Vilgefortz? A ele sim, sorriu o imperador cruelmente. A ele devem cair os fios de cabelo de uma vez por todas, com a cabeça. Isso também vale para os outros feiticeiros que você encontrar em seu esconderijo, sem exceção. Entendi. Quem vai se ocupar da tarefa de descobrir o esconderijo de Vilgefortz? Você, Coruja. Stefan Skellen e Vattier de Rideau se entreolharam. Emir endireitou-se no trono. Está tudo claro? Sendo assim, de que se trata, Cialar? Vossa Alteza Imperial, gemeu o senescal, a quem até então ninguém parecia ter dado qualquer atenção. Imploro por misericórdia. Não há misericórdia para traidores. Não há misericórdia para aquele que ousa se opor à minha vontade. Carrir,
Meu filho, seu filho. Emir semicerrou os olhos. Não sei ainda qual foi a culpa de seu filho. Gostaria de acreditar que sua culpa foi causada por sua estupidez e incapacidade, não por traição. Se for esse o caso, ele será apenas decapitado e não torturado na roda até a morte. Vossa Alteza Imperial, Kahir não é traidor. Kahir não pôde, basta se alar. Nem mais uma palavra. Os culpados serão punidos. Tentaram me enganar e isso é algo que não consigo perdoar. Vatier e Skellen, quero vê-los aqui dentro de 1 hora para receberem instruções assinadas, ordens e procurações e então partirem imediatamente para executar suas tarefas. E mais uma coisa. Acho que não preciso acrescentar que a garota que vocês viram há pouco na sala do trono deve continuar sendo para todos Cirila, rainha de Cintra e princesa de Rohan. Para todos. Ordeno que isso seja tratado como segredo de Estado e assunto da mais relevante importância para o país. Os presentes olharam com espanto para o imperador. Deitwen Nadan in Carnae Morvud retribuiu o olhar e sorriu levemente. Será que vocês ainda não entenderam? Em vez da verdadeira Cirila de Cintra, enviaram-me uma palerma qualquer. Esses traidores certamente se iludiram com a ideia de que eu não a reconheceria. Mas eu sou capaz de reconhecer a verdadeira Ciri. Seria capaz de reconhecê-la no fim do mundo e nas trevas do inferno. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.